Bora lá, pessoal. Análise combinatória, resolução de situações, problemas. Então é aquela aula que eu prometi para vocês que eu iria trazer um resumo em forma de lista de exercício de, de todo esse conjunto de aulas que nós tivemos sobre análise combinatória. Para começar, eu vou deixar aqui para vocês dois mapas mentais, tá? Então, nós temos este aqui para ajudar vocês a decidirem qual é o tipo de técnica, de fórmula que vocês vão utilizar de acordo, é claro, sempre lembrando, né, o que nós vimos nas aulas, muito importante a interpretação, né, do enunciado para poder decidir que tipo de técnica nós vamos utilizar para poder resolver. Então nós vamos lá. A gente começa assim, a gente leu o enunciado e aí a gente vai decidir, de acordo com os dados do enunciado, se a ordem importa. Se a ordem importa. Bom, a ordem importa. O N, que são as escolhas que a gente tem, é maior do que o K, que é a quantidade que nós vamos utilizar. Se for maior, nós vamos fazer arranjo, tá? Então, vamos lembrar, vamos pegar um exemplo aqui, ó. Ordem importa? Sim, a ordem importa. Então, se eu tenho um concurso de Miss Universo, onde das 5 finalistas, 3 serão premiadas, eu tenho 5 finalistas, então o N é 5, que eu vou escolher 3 para premiar. A ordem importa, porque a Miss Brasil é uma pessoa, é uma mulher diferente, representa um país diferente da Miss Venezuela. Então a ordem vai importar. E a quantidade de escolhas é maior do que as escolhas que eu vou fazer, então eu vou fazer arranjo. Nesse caso, é o arranjo simples, o arranjo sem repetição. Então, para resolver este exercício, eu li lá, para que eu chegue no resultado. 5 finalistas do Miss Universo. Serão escolhidas 3 para serem premiadas. A ordem importa? Sim, a ordem importa. 5 maior do que 3, de 5 eu vou escolher 3, é arranjo. Então, 5 pessoas diferentes, é arranjo sem repetição, é o arranjo simples. Então, vai ficar 5 fatorial, 5 menos 3 fatorial. Nós chegaremos no resultado. Beleza. Resultado. A ordem importa? Sim, a ordem importa. Porém, o número de possibilidades de escolha é o mesmo que eu vou escolher para combinar. Então, aqui o exemplo seria de permutação. O que lembra permutação para a gente? Permutação lembra anagrama. Então, se eu tenho quantos anagramas diferentes eu consigo formar com as letras da palavra amor? A ordem importa? Sim, são anagramas diferentes. Eu vou usar todas as letras? Sim. Então, amor tem 5 letras, eu vou utilizar as 5. Então, eu vou fazer permutação. Existe repetição? A-M-O-R. Amor. Falei 5 não, são 4. 4, 4. A 4. Tem repetição? Não, sem repetição. Então a quantidade de anagramas será 4 fatorial. Certo? 4 fatorial. Bom, também dentro aqui ainda a gente pode fazer a mesma interpretação. Quantos anagramas eu posso formar com as letras da palavra amar? Amar. Eu vou até contar aqui para mim não amar. 1, 2, 3, 4.
Tá. Quatro. Quatro letras. Vou fazer anagramas, vou utilizar todas essas letras. Certo? Então a ordem importa, vou utilizar todas, o número de possibilidades é igual ao número de escolhas que eu vou fazer, então o meu cálculo é de permutação. Existe repetição? Sim, existe. O A está repetindo duas vezes, certo? Então aqui ficaria 4 fatorial sobre 2 fatorial. 4 fatorial sobre 2 fatorial, porque a letra A está repetindo duas vezes, porque existe uma repetição. Beleza? A ordem importa. Resultado, a ordem não importa. Vou pegar aqui, ó, quase a mesma coisa, mas é para a gente ver como, né, a interpretação que vai diferenciar. Se eu tenho 5 frutas para fazer um suco e eu vou escolher 3 delas para fazer suco, a ordem importa, né? Quantos sabores diferentes? Então lembra que eu expliquei isso para vocês? O importante é o resultado final, certo? Logicamente o sabor vai ser diferente, tá combinando frutas diferentes. Mas assim, se eu, ao invés de escolher maçã, escolher tangerina, vai deixar de ser um suco? Não vai deixar de ser suco. O produto final é um suco, certo? A cor é diferente, o sabor será diferente, mas nesse caso, como o meu objetivo é suco, eu vou bater tudo. Então significa que a ordem não vai importar. Então eu vou fazer combinação. Combinação de 5, escolhe 3. Combinação 5, escolhe 3. Outro conjunto de exercícios que a gente utiliza muito combinação, que a ordem não importa, é comissão. Comissão, certo? A ordem não importa, comissão. O importante se eu tenho 5 pessoas, eu vou fazer comissão de 3 para poder me representar. O meu objetivo é estar representado por essa comissão. Se vai o João ou se vai a Maria, o importante é que a comissão será montada, tá? Tem outro aqui, né? Uma espécie de fluxograma aí, para ver se atende, né? Vocês aí vocês vejam se combina com o método de aprendizagem de vocês, se vai ajudar, tá? Isso aqui também não vou explicar, no vídeo vai ficar muito longo, né? O princípio é o mesmo, né? A lógica aqui é o mesmo. Então, eu só vou dar uma dica que serve muito para mim entre combinação e arranjo, certo? Muito difícil às vezes decidir isso. Combinação, arranjo. Ó, combinação continua, arranjo altera. Combinação continua, CC, combinação continua. Ou seja, combinação continua. Não importa, não importa. Não vai mudar o resultado final, dependendo da minha escolha. Combinação continua. Independente da minha escolha, eu continuo tendo o mesmo resultado final. Arranjo altera, certo? Arranjo altera. Altera, dependendo da minha escolha, altera o meu resultado final. Esse é o que mais me agrada, esse é o que eu utilizo quando eu leio o exercício, na hora de tomar a decisão. Arranjo altera, combinação continua. E assim eu acho que fica mais fácil para poder interpretar. Beleza? Bom, agora nós temos essa pedradinha aqui, né? Este exercício aqui, logicamente, no meu modo de entender, seria o exercício mais difícil que a gente poderia encontrar na aula que nós tivemos passada, que é de probabilidade condicional. Então nós vimos exercícios de probabilidade condicional dos mais simples, mais elementares e intuitivos possíveis, né, que a gente conseguiu responder sem mesmo utilizar fórmula, e esse que seria o extremo oposto, né? É um exercício bem difícil para que a gente resolva. Então está aí, né, um estudante
ele vai fazer um teste de múltipla escolha de 10 questões, com 5 alternativas cada questão. Ele sabe 60% da matéria do teste. Quando ele sabe a questão, ele acerta. Não, se ele sabe a questão, 100% de chance, ele acerta. E quando não sabe, escolhe a resposta ao acaso. Bom, quando ele não sabe, que a gente já sabe lá, que já são os 40% restante, certo? Ele não sabe 40% restante. Ele escolhe uma por acaso. Então, assim, o fato de ele não saber não é garantia de ele não acertar, porque ele ainda tem uma em 5 chances, né? Uma entre as 5 alternativas que ele vai escolher para poder tentar acertar a questão que ele não sabe. Então, olha o que ele pergunta. Se ele acertou uma questão, certo? Se ele acerta a questão, qual é a probabilidade de que tenha sido por acaso? Ou seja, o que ele está perguntando? Olha aqui, ó, que eu transformei lá. Ele está perguntando a probabilidade de B ocorrer tendo ocorrido A. Probabilidade condicional. Probabilidade de B tendo ocorrido A, já tendo acontecido A. Quem que é o A? Acerta a questão. A gente sabe que ele acertou a questão. Ele acerta a questão. B, não sabe a matéria. Certo? Então ele acertou uma questão que ele não sabia a matéria. Então é isso. Qual é a probabilidade de ele não saber a questão e mesmo assim ter acertado ela? É isso que o exercício está perguntando. Probabilidade condicional. A gente sabe que quando a gente calcula a probabilidade condicional, a gente precisa do complementar, né? Então, assim, tem gente que coloca um traço em cima, tem gente que coloca um C em cima, que é uma notação bem correta, bem usual. Eu prefiro criar um outro conjunto. Tá? Nós estamos vendo que aqui, ó, aparentemente, a fórmula, a gente não vai utilizar o conjunto C, mas quando a gente desmembrar essa fórmula para poder resolver a questão, a gente vai precisar, porque ele saber a matéria é o complementar de ele não saber a matéria. Eu acho que fica mais fácil assim de entender, beleza? Então tá a fórmula aí de probabilidade condicional. Aí nós vamos lá aplicar ela. Olha aí o que eu fiz aqui, certo? Então vamos lá. Os conjuntos já estão definidos, conjunto A, B e C, e eu comecei com a probabilidade do B. O que é a probabilidade do B? Qual a probabilidade de ele não saber a matéria? A probabilidade de ele não saber a matéria é de 40%, porque está dizendo lá que ele sabe 60% da matéria do teste, 40% de chance de ele não saber. Simplifiquei e vou trabalhar com fração 2/5, irredutível 2/5. Beleza? Pois o enunciado afirma que ele sabe 60% da matéria. Beleza. A probabilidade do B acontecer já está aí. Eu preciso do A inter B, certo? E o A inter B é uma fórmula que é a probabilidade do B vezes a probabilidade de A tendo ocorrido B, certo? É o inverso do que nós estamos calculando. Então aqui seria o quê? É a probabilidade de ele acertar a questão sabendo que ele não sabia a matéria, certo? Já ocorreu, eu sei que ele não sabe a matéria. Então essa é o A intersecção com B, A inter B. Bom, a probabilidade de ele não saber a matéria, a gente já sabe que é 40%, que está transformado em 2/5. E a probabilidade de ele acertar não sabendo a questão? Ora, é uma chance em 5. É uma chance em 5. Tem 5 alternativas. Probabilidade de ele acertar é 1 em 5. Multiplicando aqui, eu tenho que o A inter B é 2/25. Beleza, parei aí. Beleza. Agora, aquele que dá mais trabalho pra gente, né? Vocês já viram lá pela aula. Aquele que dá mais trabalho. A probabilidade de o evento A ter ocorrido é A inter B união com A inter C. Beleza, então esse aqui eu já resolvi a minha vida aqui, ó. O A inter B já foi calculado, é o mesmo. Sempre que a gente calcular lá, a gente vai copiar aqui o resultado.
O símbolo de união, o conectivo U, o conectivo de união, pra gente é a adição. Beleza? A adição. Então tá lá, 2/5 mais. Bom, aí eu tenho que desmembrar esse cara aqui do jeito que foi feito aqui, com A inter B. Agora eu tenho que fazer lá o complementar, é o A inter C, certo? O A inter C é a probabilidade do C, por isso que eu crio o conjunto C, porque senão você ia ter que colocar B com C em cima de complementar, né? E eu acho que fica um pouco mais complicado, mas, né, aí vai de gosto. Eu prefiro assim, tá? Então, a probabilidade de C. O que é o C? Qual a probabilidade dele saber a matéria? A probabilidade dele saber a matéria está no enunciado, é 60%, certo? Que eu simplifiquei lá em cima também, estou trabalhando com fração, 3/5. A probabilidade de ele saber a matéria é 3/5, beleza? Vezes, olha aqui, ó, A, C. Então a gente já tá craque de ler isso aqui, ó. Qual é a probabilidade de ele ter, de ele acertar a questão sabendo que ele sabia a matéria? 100%, certo? O C é saber a matéria. Qual a probabilidade de ele acertar a questão sabendo a matéria? 100%. Se ele sabe a matéria, ele acerta a questão. Está escrito lá. Ó. Se ele sabe a matéria, ele acerta a questão. 100%. Quem representa 100% é o número 1, certo? 1. 100%. Beleza. Multipliquei aqui 3/5. Tira o mínimo múltiplo comum. Divide pelo de baixo, o resultado multiplica pelo de cima. Divide pelo de baixo, o resultado multiplica pelo de cima. Probabilidade de o evento A acontecer é de 17/25. Agora eu vou para a fórmula, certo? Agora eu vou para a fórmula. Então tá lá a fórmula. Em cima é PA inter B, certo? A probabilidade A inter B, que lá deu, ó, 2/25. E embaixo é PA, que deu 17/25, divisão de fração. Copio o primeiro, multiplico pelo inverso do segundo. Ó, que maravilha. Já simplifico o 25 com 25, 2 em 17. Ou seja, é bem pouco provável que ele não saber a questão, e ter acertado ela. Bem pouco provável. É 2 chances em 17. Eu fiz o cálculo aqui só para dar em porcentagem. Não precisava, ele não especificou aí que seria em porcentagem, mas só para a gente saber mais ou menos em porcentagem. Cadê? 11,8%, arredondando, né? Dá uma pancada de casa aí. 11,8%, vamos arredondar para mais ainda, vai, 12%. Então é uma probabilidade muito baixa, certo? Da hora a questão, né? Da hora, exige, mas é legal. Bom, o resto aqui, gente, é um trabalhinho que vocês vão fazer, já estão acostumados a fazer. Nós já fizemos esse tipo de trabalho quando nós concluímos o nosso bloco de matriz, né? Nós fizemos, deu super certo, foi super positivo, vocês foram muito bem na prova. Então, esse bloco de análise combinatória, eu estou repetindo: o time que está ganhando não se mexe. Vou deixar 7 exercícios para vocês. 7 exercícios. Tá tudo envolvido aí de análise combinatória. Tem tudo daquele fluxograma lá de análise combinatória, certo? O do desafio, esse é o do formulário da aula, beleza? Da FUVEST, para dar uma esquentada. E a orientação de estudo dessa aula será resolver os exercícios propostos e entregar até o dia 30 de setembro. Como que vocês vão entregar? Do mesmo jeito que vocês entregaram o de matrizes. Vocês vão resolver da maneira que achar melhor, né? Por lousa digital, vai resolver na mão, vai colocar a foto lá, né? Do jeito que eu fiz, do jeito que vocês acharem melhor. E vai devolver nas telas de apresentação do Google até o dia 30/9. Beleza? É isso aí. Vou ficando por aqui e valeu!